Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a intuição, né? Intuição é um dom? É um dom. Será que nós temos a intuição como um dom, né? Na verdade, a intuição é uma mente, é um nível da mente, né? Então, a mente intuitiva, todos nós temos, né? Então, o que precisa é a gente silenciar a mente lógica, a mente analítica, a mente concreta. Então, quanto mais concreto, quanto mais a gente é físico, ou seja, a gente é material, né? Isso que se chama materialista, na verdade, é uma pessoa que faz tudo numa sequência lógica e que tudo quer deduzir pela mente lógica. Então, ela vive no nível de superficialidade da mente. Então, a mente intuitiva não pode aflorar, não pode se desenvolver, porque aquela pessoa só acredita nas coisas assim, fazendo as coisas de uma maneira concreta, de uma maneira mecânica, que a gente chama, né? E que se torna uma máquina, né? Então, a intuição, para aflorar, ela precisa que a gente acalme essa mente, que a gente serene essa mente, que a gente deixe essa mente de lado, né? Ou seja, que a gente permita, a gente dê um espaço de tempo quando vem um pensamento. Outro espaço de tempo quando temos que fazer algo. Vamos dar um espaço de tempo quando chega uma informação para nós. Estamos um tempo para processar aquilo que chegou, entender o que isso quer me dizer. Então a gente vai dando esses espaços, a gente vai ampliando esses espaços entre uma circunstância, entre um fato, entre qualquer coisa que venha até nós, para a gente se distanciar o máximo do fato, da circunstância. Porque o que é o fato e circunstância, né? São reflexos de coisas para serem, vamos imaginar, resolvidas, solucionadas. Então, se eu me distancio daquilo, eu estou dando espaço, eu estou dando tempo, eu estou me elevando a minha mente para observar aquilo de um nível mais intuitivo. Então, aí esse nível é tocado por uma energia superior, que é a energia intuitiva. Ela provém de um nível já do nosso espírito espiritual, da nossa alma, e não do nosso ser físico. Então, o nosso ser físico quer fazer as coisas do jeito dele. Aí ele cria hábitos, cria crenças e fica fazendo aquilo. A mente intuitiva está falando, para que você está fazendo isso? Não precisa. Não é necessário fazer desse jeito. Para que está brigando, se desgastando? Tá? Então a gente vai desenvolvendo, todos nós temos a mente intuitiva, só precisamos elevar essa mente. Um padrão energético mais sutil. Então o padrão energético mais sutil permite a gente ver a solução, ou encontrar, ou emergir, na verdade a gente vai vir na nossa mente intuitiva a solução para determinada circunstância, para determinada situação, ou qualquer fato, qualquer compra, qualquer coisa, né? Quando a gente vai com a mente lógica, a gente vai na coisa concreta, naquela mesmice, naquela maneira de repetir as coisas, né? De fazer as coisas do mesmo jeito. Então não se dá esse espaço para a gente perceber as coisas de outra maneira. Então a mente intuitiva não se desenvolve. Ela, na verdade, está presente, mas não percebemos. Porque o tamanho do ruído, do nível mental de determinadas pessoas, gente, é muito grande. Então, quando a gente começa esse trabalho, né, de evolução, de elevação, a gente percebe rapidamente quando entra no local e tem pessoas com uma mente extremamente concreta, porque elas são barulhentas, elas são grosseiras, elas são desagradáveis, né? Então essa é a palavra. Então muitas pessoas percebem isso, essa pergunta, inclusive do dom, né? Porque quer sair desse barulho. Para sair desse barulho, a gente precisa se elevar, quietar, parar de falar, de reagir, né?
dar um basta nisso. Um basta nisso. Porque quando a gente dá um basta nisso, a mente começa a se educar. E ela vai se educar a partir da nossa essência, ou seja, da nossa energia interna. Então ela passa a ser uma mente mais sutil e ela percebe o que precisa fazer de uma maneira direta, pela intuição. Né? Então, por exemplo, você vai comprar determinado produto, aí você vai correndo comprar, chega na prateleira, né? Nos meus exercícios eu falava errei. Por quê? Porque eu segui uma lógica. Não, não é isso. Aí, de repente, eu parei tudo, né? Começando a desenvolver essa questão da mente intuitiva. E aí a mente intuitiva me trouxe aonde eu podia encontrar o mesmo produto com outro preço e num lugar mais agradável. Aí eu falei isso. Ok. Então é isso que acontece, gente. Essa mente é uma mente que está sendo trabalhada, né? Obviamente é uma mente de terceira dimensão. É uma mente tridimensional. A mente concreta, lógico. Ela faz as coisas sempre em loop, sempre repetindo, sempre. Né? Então não permite uma energia maior, uma energia mais elevada aflorar, tocar essa mente para que ela se eleve e chegue em níveis mais sutis, que são os níveis intuitivos. Agora, isso no nível da mente, né? De uma mente da intuição para fazermos determinadas coisas do mundo físico. Agora, a intuição ela está muito além disso. Muito além, porque ela já está além do mundo físico. A intuição vem do mundo extrafísico, da nossa parte não física. Então, ela começa a ficar ainda mais elevada, e aí a gente vai começar a perceber sinais, né? São outros níveis, né, da intuição para a gente entender quem somos, né? Começarmos o nosso processo de evolução, de autoconhecimento. Então, aí a intuição é fundamental. Né? Então, primeiro a gente sai de uma mente, a gente vai trabalhando a mente, das coisas do próprio dia a dia, das tarefas, etc., para depois ela ir crescendo em consciência, porque a nossa consciência vai tocando essa mente, porque o grande objetivo é a gente não caminhar através da mente, mas através da consciência. Se estamos despertos, estamos conscientes, a mente não pode levar a gente para algum lugar que não seja. Por quê? Porque a consciência desperta é quem vai conduzir a ação. Né? Então, é a consciência, o nível da energia da consciência que nos move. Então, estamos conscientes, né? Então, a ação passa a ser consciente. Então, não desperdiçamos mais energias com a mente, que às vezes quer ir para lá, para cá, né? Porque ela está ainda instável, ainda não purificada suficientemente para entender, né, que ela é somente um instrumento do nosso avatar para fazer a ação e nada mais. Ela não vai tomar a decisão. Quem toma a decisão é a nossa consciência, nossa mente superior, nosso eu superior. Então é nesse nível que a ação acontece. Então sempre vamos estar sendo comandados, né? Assim, o comando está no nosso centro, na nossa consciência, e é daí que sai essa mensagem intuitiva. Então, algumas pessoas perceberam que a transição planetária estava acontecendo, né? Então, ela começou a acontecer em vários níveis, né? Então, ela já vem acontecendo há bastante tempo, só que eram ondas, saltos, pequenos saltos quânticos, que a gente foi fazendo até chegar no momento de a transição se revelar e falar, olha, estou aqui. Como é que acontece isso? O que é isso? Tem seres de outras órbitas? O que significa isso? Etc. Então, a intuição foi levando os seres que chegaram nesse processo, né? A intuição foi nos levando a perceber sinais. Olha, está acontecendo isso. Então, vem uma mensagem, vem um sonho, vem alguém, troca de informações, você entra num lugar e alguém fala uma coisa, aquilo te traz uma informação porque vem do nível intuitivo. Então é outra energia. Você escuta aquilo e fala, nossa, tá vindo alguma coisa, estou entendendo.
estou entendendo, só que você não está entendendo pela mente lógica, porque ela já está num nível mais sutil. Então, ela já não vai interferir mais na sua decisão. Então, a partir do momento que a gente tem essa intuição, a nossa transformação já vai acontecendo, porque estamos num outro nível energético de mente. A mente já está num outro nível. Então, ela já está aceitando que existe outra forma, né, de fazer as coisas e etc., que não mais aquela mente intelectual, grosseira, etc. Então, quando isso acontece, aquela já não tem mais nenhuma decisão sobre nós, né? Ela já está mais purificada. Então, a intuição começa a ser trabalhado fortemente para que a gente se torne intuitivo. Então, percebeu, recebeu uma informação, aquilo de alguma maneira já levou o ser a uma pequena transformação interna. Então ele já está aberto a outro movimento que vai vir na sequência. E assim, né? Então aí a gente vai se tornando intuitivo, mas não é algo que um tem, outro não tem. É uma questão de o quanto cada um está se permitindo se deixar guiar pelo eu superior, né? Pelo todo, e não ali na frente, né? Reinando como se fosse o dono da verdade, gritando, falando, através da mente lógica concreta, que não é nada. É um ego, né? É um simples ego humano que ficou cristalizado porque não cedeu a um nível mais elevado, realmente ao condutor da vida, né? Então não está na vida, está no ego e não na consciência, está totalmente inconsciente. Então, quanto mais embrutecido, mais, né, a pessoa mais quer debater, não sei o que, mais inconsciente está. Quanto mais elevado, mais silencioso, mais está no nível de percepção cada vez mais sutil. Então, a nova Terra, ela é totalmente, né, os seres são intuitivos, né? A natureza intuitiva do ser humano começa a aflorar, ele começa a perceber as coisas e se deixar guiar. Então, quando um faz isso, automaticamente está impactando nos outros, apoiando que os outros também elevem, né, essa mente para um nível mais sutil, e aí a consciência é quem estabelece essa comunicação, porque a gente percebe conscientemente aquilo que tem que fazer e aquilo que já não mais faz parte do nosso momento, né? Não vamos desprezar, mas obviamente que não vamos estar com as pessoas grosseiras, não no sentido de julgamento, gente, né? A gente pode servir, obviamente, como um canal de serviço, se o eu superior nos colocar em alguma situação assim, porque isso vai ser para, de alguma forma, equilibrar as energias, ou alguma tarefa que não sabemos, mas que a gente, de repente, foi colocado lá. Mas isso por uma ação do eu superior. E não porque nós vamos lá naquele batuque todo, naquele barulho todo, naquele ruído todo, porque aquilo é uma desestabilização da mente, né? Então, a mente precisa estar estável, organizada, para a intuição aflorar e então ela atuar a partir desses movimentos, recebendo informação, recebendo, aí a simbologia começa a acontecer. Então, os símbolos, né, eles ficam visíveis para nós no nível intuitivo, a gente compreende mais o que aquilo quer nos dizer, que tipo de energia está trabalhando em nós. Então, tudo isso é porque já entramos no nível intuitivo e a transformação já vai acontecendo. Então, os outros níveis a gente releva enquanto eles existirem, né? Mas vamos chegar num ponto que a nova Terra não vai ter mais esses níveis, né, grosseiros, né, que causam toda uma desarmonia na natureza, né? Então, você está ali contemplando a natureza, tem alguém gritando e falando do seu time, né? Obviamente nada contra, né? Não é julgamento, mas a gente tem que ter equalizado essas energias, porque elas são totalmente discrepantes e não tem por que a gente trazer isso para nós se nós estamos num processo ascensional.
Então não tem, nós temos que manter o nosso campo energético, a nossa consciência reunida, né, unida a quem somos e seguirmos esse caminho de elevação, de união com o nosso eu superior, para que a nossa mente se torne cada vez mais organizada para alcançar esses níveis de quinta a nona dimensão. Então, a consciência é quem comanda esse movimento da mente. Por isso que quando vamos nos tornando conscientes, a mente, ela é a primeira a ser purificada, trabalhada, organizada. Ela precisa ter uma total organização. Ela não pode ter bagunça, né? Desde as pequenas coisas, de uma tarefa do dia a dia, qualquer tarefa, precisa ter uma organização. Na medida que a gente organiza toda essa mente, a intuição é percebida. E aí a gente vai passar a atuar a partir dela. E não mais desse jogo de egos, né? Vamos fazer debates, né? Não. Mesmo os podcasts, né? Podcasts espirituais, né? Não, gente, evitem. Por quê? Porque obviamente tem muita coisa muito importante, né? Muita, mas a espiritualidade não é debate. A gente não está debatendo nada. A gente não está debatendo para ver quem é melhor que quem não existe. Né? Então, a gente está atuando num nível elevado de consciência, o nosso nível, nossa essência, nosso ser espiritual que comanda a nossa ação, ele não tem debate. Ele é. O que acontece é que essas situações são colocadas muitas vezes para ajudar a levar experiências que entram em ressonância com outras pessoas. Então, aí é construtivo, mas não no sentido de verificar o que é verdade e o que é mentira, porque isso não é espiritualidade, né? Então, a espiritualidade aquilo é. Então, existe a vida nossa, existe o eu superior? Não vamos debater se ele existe ou não. Não existe isso. Nós não vamos questionar Deus, né? Não vamos questionar o Criador. Será que o Criador existe? Não, gente. Então, isso é o que não existe. A gente jamais pode confrontar a divindade. Jamais a gente vai confrontar o nosso eu superior, Estamos existindo. Se estamos existindo é porque existe um comando, existe um guia, né? Existe um Deus que nos guia, e isso é inquestionável. Então não existe debate sobre isso. O que existe é a transmissão de conhecimentos que auxiliam outros seres a encontrarem e elevarem essas mentes também, e chegarem nesses níveis intuitivos e alcançarem esses próprios ensinamentos pela própria experiência. Então aí sim, aí é construtivo. Então uma rede de colaboração de uma civilização evoluída, né, ou que está em processo de evolução, ela vai disseminar aquilo que cada um está fazendo, cada grupo, né, grupos de almas, etc., estão fazendo, que está ajudando, que está apoiando a sua própria evolução, o seu próprio trabalho interno, e isso vai servir para outros. E, além disso, vai disseminar o que os comandos, o que as forças superiores, as hierarquias superiores, têm como missão para determinados grupos, projetos, tarefas, etc. Para o todo, para o planeta, para a regeneração do planeta como um todo. Então, tudo vai ser, assim, um movimento para Deus, né? Para o bem comum, para o bem maior. E não debates, né, de partidos. Isso não existe num processo evolutivo. Então, são informações orquestradas, ou seja, o que um está falando, o outro já está recebendo. Então, aqui, o que acontece? A gente fala muitas vezes que a gente tem a ideia de que está falando e precisa que o outro esteja ali, né, visivelmente. Mas não, por quê? Porque os seres, tudo acontece em diversos níveis, em diversos planos, e o que a gente está falando está alcançando os nossos níveis invisíveis. Não são visíveis, mas os seres que nos acompanham estão
estão falando através de nós, e isso está acontecendo também com aqueles que precisam receber informação. Do outro lado, vamos chamar assim, né? Então, tudo aí sim, a gente percebe a importância da palavra, do verbo, né? E a importância dela, do quanto ela é construtiva quando bem empregada, né? Então, a gente não vai questionar Deus, né? Não vai entrar em debates nesse sentido, e também não vai ficar naquela mente concreta, porque aquela mente é a que leva ao debate, né? É aquela mente que quer, é egóica, né? Então eu quero ser, o que eu falo é o melhor do mundo, o que eu sou o melhor do mundo, então é tudo ego, gente, tudo. A gente tem que deixar isso de lado para que essa energia mais sutil possa permear essa mente e levar a intuição a aflorar. E aí, obviamente que ou seja, começa todo um processo de transformação que está sendo orquestrado e guiado claramente pelo eu superior. Gratidão.